na porta olha, aqui está entrando um grupo de alcoólatras, mulheres irresponsáveis que não cuidam de suas famílias. Já vinham com todos os preconceitos assim escrito na sala, que era uma sala de grupo, que qualquer pessoa entrava, mas elas morriam de vergonha de entrar naquela sala que não tinha qualquer inscrição na porta. Então, às vezes, o médico fazer o grupo, por exemplo, frequentar o NA, ou frequentar grupos abertos, eventualmente ele pode se sentir um pouco exposto, né? É por isso que o British Medical Association recomenda que seja feito serviços específicos para os médicos, né? É porque nesse aspecto, né, são problemas específicos que o médico tem, não que ele deva ser tratado como um paciente especial. Porque uma vez que ele é paciente, ele deve ser tratado como um paciente, né? Mas os grupos especializados permitem que você trabalhe questões específicas daquela população, só por isso. Então, esses aqui são dados internacionais, eu vou falar já dos nossos, mas cerca de 2/3 dos casos encaminhados, né, são problemas relacionados a álcool e drogas. Tem bastante. E 1 em cada 15 médicos apresentava problemas relacionados a álcool e droga, isso da General Medical Council. Em geral, há dificuldade em aceitar o papel de paciente. Quando comparado à população geral, olha que as taxas de sucesso ficam em torno aí de 80% de acordo com o estudo, né? Então, são os mesmos índices da população geral, né? Você tem menores índices quando comparado a outras ocupações. Então, dizer assim, não, o médico usa muito mais droga. Não é. Né? Você tem, por exemplo, a área de humanas, algumas áreas específicas de humanas que usam mais droga, que é uma população específica que usa mais droga do que médicos. Né? Então, não é uma coisa assim, mas você tem maior índice em benzodiazepínico e opioide. Isso por causa do acesso. Né? Você tem um receituário na mão, então você tem mais acesso a essas drogas de prescrição. Veja, na verdade, GO, patologia, radiologia, pediatria estão entre as menores frequências. As maiores medicina de emergência, psiquiatria e anestesia. Né? Veja, são psiquiatria, que tem muito fácil acesso a todas as drogas de controle, receituário amarelo, receituário azul, né? Medicina de emergência é bastante estressante, né? Trabalhar na porta de qualquer atendimento, né? Pronto atendimento e emergência, né? Anestesia, que também tem muito fácil acesso a opioides, principalmente. Então, talvez esses sejam alguns fatores de risco específicos para essas especialidades. Né? Por que os médicos usam? Né? Quais são aí os fatores de risco? Né? Não são diferentes da população geral. Né? Uso recreacional, melhora de desempenho, automedicação, isolamento e negligência emocional, porque não reconhece aí o seu estado atual, não procura ajuda e etc. Né? E sobrecarga de trabalho. Esses fatores aqui, né, são fatores mais frequentes e mais específicos da nossa população. Nós, médicos, estamos mais sujeitos a esses fatores de risco. Né? Mas os outros são fatores que a gente encontra na população geral. Né? Então, o acesso,
né, e todos os outros fatores, tanto na área familiar, pessoal, aspectos psicológicos individuais, esses são iguais para todo mundo. Esses daqui são os que mais específicos na nossa população, né? Então, o prazer, que isso também está na população geral, mágica química, perda de tabu em relação às seringas, né? A gente perde o medo, né? O medo em relação aos efeitos das drogas, porque na medida em que você conhece a bula, que você sabe ali, você acha que você domina, né? E que você conhece, então você domina, né? Por exemplo, eu tenho um paciente, né, que ele acha que todas as coisas ele pode resolver farmacologicamente, né? Então, eu estou um pouco estressado, eu vou tomar isso, eu estou um pouco cansado, aquilo, agora eu tô muito insone, eu vou tomar isso, e quanto tempo eu tenho? Sim. Então ele vai tentando como se ele tivesse controle, assim, não, esse remédio tem meia vida curta, então eu vou tomar só um Stilnox, né? Aí, ao ponto dele chegar a tomar 40 comprimidos de Stilnox no mesmo dia, né? Então, porque vai tendo tolerância, então começa tomando uma, acorda 2 horas depois toma mais um, depois 2 horas depois toma mais um, aí toma 2, depois 2 horas depois toma mais 2, daí toma 3, 2 horas depois toma mais 3, sendo que ao final da manhã seguinte ele tomou 40 comprimidos. Não foi para o trabalho e etc., né? Enfim, e teve um dia até que entrou em delirium, né? Então, esses são aspectos muito comuns, né? Então, isso aqui eu já falei, né? Tem também uma certa conspiração do silêncio, né? Que é preocupação e temores em relação ao tratamento, medo do que vai acontecer, né? De ser punido, mandado embora, porque assim, o que o diretor do hospital vai fazer? Então, por exemplo, nós na SPDM criamos um serviço que para dependentes químicos, que a gente encaminha, né? E temos também esse serviço do CRM específico para médicos, né? Então ele tem 2 caminhos, né? Na verdade, acho que não deve ser só um, o médico tem que poder também escolher, né? É uma possibilidade esse. O orgulho profissional, e eu vou conseguir sozinho, minha automedicação, essas coisas que foram ditas aqui, vale também para dependência química, né? Eu já falei aqui do sucesso, né? E o tratamento, né? O objetivo principal é engajamento e motivação para a mudança, né? Eu estou falando aqui em linhas gerais. Então, a gente tem técnicas para fazer isso. Por exemplo, isso aqui a gente usa em entrevista motivacional, né? Depois, você tem a abstinência, né? Aí aqui você vai usar ou prevenção de recaída, terapia cognitivo-comportamental, né? Aqui a gente pode usar testes de fio de cabelo, teste de urina, medicação assistida. Por exemplo, eu tenho uma médica que ela vai tomar o naltrexona no meu consultório, né? Então, ela vai todos os dias, ela mora ali perto, então ela vai, antes de ir para o hospital, ela vai lá, toma o naltrexona e depois ela vai para a faculdade, né? Ou faz o fio de cabelo. A gente pega o fio de cabelo, o paciente está em processo no CRM, qualquer coisa, ele volta para o trabalho, né? Mas aí ele pega o fio de cabelo, pode colher no consultório mesmo, já armazena de maneira hermética com uma pessoa
junto, já vai direto para o laboratório, né? Então, isso pode ser feito em concordância com o médico. Em geral, o médico gosta de fazer isso, né? Porque, veja, o exame de urina não é uma coisa de policiar, mas é como se fosse um breque psicológico, vou dizer assim, porque às vezes a gente faz algumas armadilhas, do tipo assim, não, eu vou usar, mas vai ser só um comprimidinho do Stilnox. Vai ser só dessa vez e ninguém vai perceber, né? E se eu vou dar só um pega nesse baseado e vai ser só dessa vez, né? Então ninguém vai perceber. Então a gente e se ele sabe que ele tem que prestar contas, isso funciona como um breque psicológico, né? Eu vou passar então aqui para vocês, né, algumas coisas de como a gente, do nosso programa junto ao CRM de São Paulo e a Uniad. Né, é pequeno, são 2 médicos, psiquiatras, uma secretária, que fica na Uniad, mas nós temos mais pessoas no estado de São Paulo. Veja, atualmente são 55 médicos em acompanhamento, né, com 429 casos desde o começo. A maioria são homens na média de idade de 42 anos. 18% deles estavam com problemas de desemprego, né? 5% dos casos chegaram lá pedindo uma segunda opinião. Eles já estavam passando em algum outro médico. E mais da metade recebe atendimento psicoterápico, mas só uma parte atendimento clínico. Veja, aqui, olha, o atraso para buscar tratamento é de 7 anos e meio, né? E todos eles vai por alguma pressão, né? Ou porque a família, porque o CRM, porque o irmão, porque é voluntário, mas sob pressão. Né? E um dos princípios do NAIDA diz assim, olha, o tratamento não precisa ser voluntário para dar certo. E a gente vê que, olha, mesmo sob pressão, 80% deles, vocês vão ver aqui, ó, recuperam. 65% dos casos têm alguma comorbidade psiquiátrica, alguma doença que acontece junto. Né? Mas 80% deles aderem ao tratamento, né? E a maioria deles, né, retorna, 85% retorna à profissão e tem melhora significativa. Né? Então, mostrando que, com essa minha fala, que é preciso identificar, é preciso ter um tratamento específico e o tratamento específico funciona. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cláudio. Nós vamos... um tema muito preocupante, muito denso, na verdade, a doutora Cláudia, doutor Luiz Antônio, doutor Raimundo Lipe, doutor Leonardo, doutor Cláudio, secaram o tema profundidade, excelência, né? E no avançado da hora, nós vamos fazer uma intervenção da plateia, apenas 5 intervenções. E volta para a mesa para a gente encerrar, porque nós vamos ter um intervalo muito curto para o almoço. E a tarde está muito densa. A tarde, nós temos uma tarde com muita falas, com muitos debates também. Então, para evitar o burnout, né, todos nós vamos fazer um intervalo de almoço de 1 hora. E aí temos que reduzir o nosso debate. Eu queria abrir os microfones para a plateia, para quem quiser se manifestar, fazer alguma interrogação, por favor. Nós vamos abrir para 5. Quem tiver interesse, vá ao microfone e a gente vai fazer as colocações. Licença, bom dia. Me chamo Maurício, sou acadêmico da UNB. E gostaria de fazer uma pergunta sobre esse problema de saúde mental, mas inclusive abuso de drogas. Qual seria o papel do CRM ou até do CFM quando a faculdade em si não toma nenhuma atitude? Eu digo isso porque na UNB atualmente a gente tem 2 casos considerados graves, um aluno com abuso de drogas e alguns problemas psiquiátricos,
e um outro com um problema psiquiátrico claro, que ele já inclusive agrediu alunos, perseguiu, tentou atropelar uma outra colega nossa. E apesar de a gente levar esse problema para a direção várias vezes, nada foi feito. E daqui uns dias, infelizmente, os dois vão estar aqui, pegando a carteirinha deles, e até então não foi feito nada pela faculdade. E a nossa dúvida, quanto alunos, que já teve outras reuniões sobre isso, seria, o CRM pode fazer alguma coisa? Vai impedir eles de ter essa carteirinha ou não? Como vai ficar essa situação no caso desses alunos se a faculdade não tomar atitude nenhuma? Tem algum filtro da faculdade para o CRM? Ou se a faculdade liberar, o CRM não vai poder fazer nada depois? Obrigado. Vamos tentar aglutinar as perguntas e depois a gente responde de uma vez e já faz o encerramento da mesa. Então, Marcos. Ok, bom dia. Marcos Vilanda, eu sou residente de Pernambuco. Queria primeiro parabenizar todos os palestrantes. Estava dizendo ao Arthur que eu vim com expectativa pequena, não negativa, só era pequena, não sabia exatamente o que esperar e foi surpreendente a palestra de todos vocês. Parabéns por isso. Eu queria, antes de fazer a pergunta, fazer um comentário, né, sobre uma expressão que foi colocada, que foi bem interessante, que eu acho que vale além do médico para a sociedade inteira, que é a conspiração do silêncio. Existe um estigma sobre a doença mental, né? Parece ser, você dizer que você tem um transtorno mental parece um sinal de fraqueza, né? Ninguém quer dizer que tem um transtorno mental, seja um transtorno depressivo, qualquer coisa de qualquer natureza. Eu acho que é isso que a gente primeiro precisa enfrentar, não só entre nós médicos, mas na sociedade inteira, né? A gente tem que acabar com isso. A gente precisa falar sobre doença mental, a gente precisa falar sobre suicídio, que eu acho que talvez tenha sido um dos pontos de estar, dentre outros fatores, tantos casos que nós estamos tendo em Pernambuco. Isso tem sido um tema, tem sido de grande debate lá atualmente. Mas a pergunta que eu queria fazer para a mesa é se existe algum transtorno ou doença mental que seja limitante para a prática médica, ou dependência química, ou transtorno de humor, ou se algumas dessas doenças podem ser limitantes. Algumas pessoas abrem um quadro durante a faculdade, ou dependência química, ou algum transtorno, se alguma dessas situações podem ser limitantes. Estou dizendo isso porque nós, até de maneira jocosa, nós temos alguns colegas que a gente acha que são incapazes, não têm condições de exercer a medicina por entendermos que tem algum transtorno mental. Se existe algum CID ou sintoma que limite a prática médica. Obrigado. Mais alguma pergunta da plateia? Não fiquemos conspirados com o silêncio. É um tema que certamente às vezes difícil e leva um certo tempo para introjetar e refletir, mas o momento é muito propício para perguntas e a plateia e os palestrantes podem responder. Bom dia. Meu nome é Carlos Augusto, sou advogado. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do presidente. E eu participei, eu fiz parte da Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia na UABDF, e a gente recebeu uma doutora e ela está falando sobre o uso de Ritalina nas crianças, né? Que, inclusive, é uma prescrição meio... É difícil, porque a procura é muito grande, né? E eu queria, então, saber essa relação com os médicos, se essa prescrição é muito utilizada e etc. Só isso, obrigado. Bom dia, tudo bom, gente? Meu nome é Christian e eu queria, eu acho fundamental essa discussão a respeito da saúde mental, né, do médico, mas talvez gostaria de sugerir, não sei se para essa carta, para os próximos encontros, que também seja discutida a saúde física dos médicos, né? A gente vê que a grande parte dos médicos é sedentário, está acima do peso, não faz check-up, não olha a saúde, não cuida de si próprio. Então, é só uma humilde sugestão aí para a gente incluir, porque, né, a gente sabe que sedentarismo, né, dobra a chance aí de uma mortalidade precoce e a gente tem que cuidar disso também. Só isso mesmo. Mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Marielle. Nós vamos encerrar na sua... Tá joia, tudo bem. Vamos encerrar na fala dele ali depois? Tudo bem. Bom dia, meu nome é Marielle.
vou fazer um ano de formada agora, me formei no estado de Mato Grosso, estou muito contente de estar aqui. Pretendo fazer residência em psiquiatria e eu simplesmente sou fascinada pelos temas. Gostaria de dizer, primeiramente, que durante minha graduação, nos 6 anos de faculdade, tivemos 2 colegas que cometeram suicídio, roubaram drogas do pessoal da anestésio e, infelizmente, foi trágico. E só gostaria de complementar o que o senhor falou, professor, que da questão de correr atrás do professor em busca de receita, na minha faculdade, no 6º ano, há muita gente que não praticava vida saudável, nunca fez atividade física, procurava os professores e principalmente os residentes atrás do milagre para caber no vestido. Então, se o senhor quiser depois complementar e pesquisar, o uso de drogas anabolizantes foi bem intenso durante o último ano. Eu presenciei bastante isso, e depois, se o senhor quiser abordar. E gostaria de saber, perguntar assim, para os professores que se existe a possibilidade de algum dia as novas turmas de medicina terem um respaldo psicológico, psiquiátrico melhor. Dentro da grade de medicina, a matéria de psiquiatria é bem enxugada. Eu acredito que a gente tem pouco contato com o paciente psiquiátrico. Ainda tem muito preconceito, muito. Ninguém gosta de fazer. Quando a gente forma, todo mundo quer ser clínico, cardiologista, cirurgião, ortopedista, e ainda tem muito preconceito. Eu gostaria de perguntar o que dá para a gente melhorar? Como que dá para a gente inserir mais a psiquiatria, a saúde mental em si, na grade curricular? Nem que for, principalmente, não, talvez começar no ciclo básico, mas principalmente no internato, que é uma situação preocupante. Eu acho que é uma situação de mais estresse que a gente vive. Tá bom? Obrigada. A última fala do colega do Maranhão. Bom dia. Eu sou médico psiquiatra e, só colaborando aqui com os futuros colegas, né, a parte física ela está extremamente relacionada à parte psíquica. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Se, infelizmente, né, nós médicos, né, estamos enfrentando essas questões aí da parte física, né, isso daí também vai ter uma repercussão em relação à parte psíquica. Não dá para dissociar. Mas sobre essa questão de dissociação e associação, como trabalhar melhor essa questão do preconceito? Né? De que maneira, né, nós poderíamos melhorar a nossa visão acerca disso e procurar trabalhar melhor essa questão da saúde psíquica e da saúde física entre nós mesmos, né? Foi colocado por um dos expositores, né, a questão cura-te a ti mesmo. Então, como curar-nos a nós mesmos? De que maneira? E aí abro para a mesa, dentro da questão dos colegas. Muito obrigado. Vamos passar a mesa, algum que quiser se manifestar, já colocando no final da sua fala a sua despedida da plateia. Obrigado. Bom, eu gostaria primeiro de falar sobre essa projeção. É uma divulgação, né? Isso está sendo lançada, essa divulgação. Quem tiver interesse, no dia 9 de setembro, nós lá do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, teremos uma plenária temática, cujo tema é exatamente esse que foi falado aqui hoje. É o CREMESP Cuidando do Cuidador. A Uniad, que o professor apresentou um trabalho, né? Tinha muita coisa para falar, mas vocês viram que ele passou rápido em função do tempo. Então, nós temos aí todos os... cada participação, né, desse serviço. Vai ser bem interessante, dia 9, lá em São Paulo, no Conselho Regional de Medicina. Quem tiver interesse vai estar no site do CREMESP, tá bem? Eu queria fazer alguns comentários sobre as questões, os comentários que foram feitos aqui, levantados. Primeiro, do Maurício, da UNB,
que falou sobre o estudante com doença. A gente precisa lembrar que a nossa Constituição reza que ninguém pode ser impedido por alguma doença de exercer uma profissão. Aquilo que eu falei sobre o serviço de atendimento psiquiátrico e psicológico ao estudante de medicina, que vem de encontro a outras questões também, né, da Marielle, que perguntou, do Carlos Augusto, isso é fundamental. Há mais ou menos 15 anos, no encontro de entidades médicas aqui em Brasília, nós fizemos uma carta de Brasília. Quem estava nessa época, eu vim pela Associação Paulista de Medicina. Nós, nessa carta, incluímos a necessidade da existência de serviço psiquiátrico e psicológico ao estudante de medicina em todas as faculdades. E naquela época a gente não tinha abertura indiscriminada tão intensa como foi nesses últimos anos, últimos 4, 5 anos. Então, o doente ele vai ser tratado, e dentro da sua limitação ele vai escolher uma especialidade que ele possa realizar e ter eu vou falar de algumas situações que a gente teve lá, uma esquizofrenia simples, um transtorno bipolar de humor. Se tiver tratado, não impede que esse médico ele exerça adequadamente a sua profissão em determinadas especialidades. Isso aparece muito nos procedimentos administrativos, a gente conhece como PA, né? Nos PAs, nos conselhos regionais e aqui no federal, a gente vê exatamente isso, é a adequação daquele colega para uma especialidade que ele possa exercer a medicina com segurança. E o colega perguntou se tem algum CID, né? Ou seja, se tem algum diagnóstico que impeça o exercício. Tem, por exemplo, Alzheimer, as doenças degenerativas, né? Um cirurgião com uma doença degenerativa que traga uma alteração motora, isso impede o exercício daquela função. Agora, eu entendi que a pergunta era em relação aos diagnósticos psiquiátricos. Então, se o colega tiver um diagnóstico, mas ele aderir ao tratamento, seja na questão da dependência química ou qualquer outra, ele pode exercer. Então, normalmente, quando já médico, e isso é diagnosticado, a gente abre um procedimento administrativo para tomar esses cuidados e aí ele vai para acompanhamento. É o que acontece com os colegas que estão lá na Uniad, conforme foi relatado na última palestra. A outra, então, eu só queria com isso enfatizar a importância de ter um serviço de atendimento nas escolas de medicina. E esse serviço ele tem que ser implantado, apesar do imperativo tem que, com muito cuidado, para que ele, de fato, tenha adesão dos estudantes. Esses cuidados são fundamentais para que dê certo. Então, começar sem esses devidos cuidados é um risco de não dar certo. Então, toda escola que realmente puder criar, que tome esses cuidados para que ele seja eficaz. Outro comentário rapidinho que eu queria fazer é em relação à questão da Ritalina. Acho que foi o advogado que fez a pergunta. Existem alguns estudantes que usam como se fosse droga, mas são poucos. Ainda, eu não sei te dizer um estudo especificamente sobre o metilfenidato, né? Mas quando esses alunos são identificados, pelo menos lá na nossa experiência, a gente tenta conter isso, porque sempre tem alguma hipótese diagnóstica por trás. E a Marielle, né? Marielle, ela, quando você coloca das suas perguntas, a gente já tem esses serviços que desde a década de 60 já tem no Grapal, o início dele, desses serviços que vem dando certo. Então, para fechar a minha fala, que eu queria destacar começa na graduação. Então, os docentes aqui presentes, se na sua escola não tem um serviço de atendimento ao estudante de medicina, acho super importante tentar elaborar um projeto e instituir esse serviço de fato para atendimento psiquiátrico e psicológico. Só isso, obrigada. Para a gente não avançar no horário, vamos finalizar com 2 minutos para cada um dos membros? Se quiserem.
Eu queria fazer um comentário no sentido de qual a forma, por exemplo, de se contribuir para a gente pensar a respeito da saúde do médico. Eu pensaria que esse seria o foco. Quer dizer, e que existem várias maneiras, várias estratégias de se estimular o debate, de se estimular pesquisas, de se ventilar o assunto no meio médico. Ou seja, de se poder conversar, né, a respeito da saúde do médico e da saúde do estudante de medicina, da saúde do residente. E eu volto a frisar, da saúde. Eu não estou falando nem da saúde física e da saúde mental. Estou falando da saúde. Nesse sentido, por exemplo, eu acho importante poder transmitir boas notícias para os estudantes. Transmitir, por exemplo, a eficácia de tratamentos. Por exemplo, é muito importante esse dado apresentado aqui, que é um dado fantástico esse, que médicos que têm dependência química, que quando aderem ao tratamento, assim, tem um resultado excelente, mas assim, muito bom e muito superior ao da população geral. Pegar dependentes da população geral, pegar dependentes médicos, a resposta terapêutica do médico é muito boa. Outro dado, talvez não sei se vocês sabem, mas os médicos, eles vivem mais do que a população geral. Tem uma maior longevidade. Você sabe por que isso? Alguém sabe? Eu vou responder, já tem pouco tempo, né? Olha, tem dois grandes motivos. Um é o baixíssimo tabagismo presente em médico. Médico é o grupo humano que menos fuma. Menos. Não tem nenhum outro grupo humano que nem os médicos. E também a queda do sedentarismo. Esses dois fatores explicam a maior longevidade, além de outros fatores, como o acesso à saúde também, enfim, tem maior facilidade. Esse é um dado positivo. Olha, vivemos mais do que os outros membros da população. E acho que podemos dizer assim, olha, vivemos mais e podemos viver melhor. Mais e melhor. E existem vários dados mostrando isso. Então, eu acho que uma maneira de qualificar o debate e conseguir vencer um pouco, você falou muito a respeito do preconceito, eu penso que a base do preconceito é o medo e o desconhecimento. Basicamente é isso. O medo do desconhecido, eu faço uma ideia preconceituosa. Então, eu tenho a impressão que ventilar isso e, principalmente, fornecer os dados positivos a respeito da saúde do médico pode contribuir para a quebra de alguns preconceitos. Dr. Lippe. Tentarei... Está ouvindo? Tentarei ser breve. A Ritalina, foi perguntado, o adulto pode ter TDAH e o médico também? É muito útil. O FDA acaba de aprovar nos Estados Unidos para crianças a Ritalina em forma de bala. As crianças vão chupar bala com Ritalina para tratar o TDAH. A questão da saúde física do médico levantada e do complemento saúde física e mental, eu diria que não podemos esquecer do mundo externo. O organismo, ele tem o mundo externo como parte integrante dele. Essa dualidade corpo-mente, isso é uma coisa do passado. Se não integrarmos o meio externo, por exemplo, aqui, se a gente tirar o oxigênio aqui, em 5 minutinhos está todo mundo morto. Então, faz parte integrante a área do corpo, da mente e do mundo externo. A questão da Marielle sobre o suicídio, a minha tese de doutoramento foi feita sobre esse tema. Nós demos plantões no pronto-socorro de Belo Horizonte, 6 meses consecutivos com a minha equipe,
640 pessoas foram atendidas, a metade com tentativa de suicídio e a outra metade semelhantemente, mas com outras queixas. A gente fazia uma seguinte pergunta logo no início, eu perguntei para um senhor de 42 anos, pedreiro, por que o senhor desejou morrer? E ele me respondeu algo que me modificou o pensamento sobre o ser humano. Doutor, morrer não tem desejo, alguma coisa nos obriga. E ele se salvou. E ele foi abusado sexualmente pelo próprio pai. A nossa tese tratava das tentativas de suicídio por abuso sexual. Nós temos um ambulatório lá no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, da UFMG, ambulatório especial de acolhimento e tratamento de famílias incestuosas. O maior índice de abuso se dá nas famílias. Eu creio que só isso que eu gostaria de falar, porque ele deu 3 minutos e já me olhou bravo. Obrigado. Respondendo ao colega da UNB, né, o estudante, enquanto estudante, ele é responsabilidade da faculdade, tá? Ele não está sob responsabilidade ainda dos conselhos, tá? Então, isso é uma responsabilidade da faculdade. Não há uma atuação do conselho no sentido de impedir que esse aluno se forme, isso não é do nosso escopo. Isso é uma obrigação de intervenção, teoricamente, da faculdade. E aí, se houvessem esses grupos, como existem em outras faculdades, eu não sei se na UNB tem, tá? Talvez fosse uma solução para que houvesse um intermediário nessa busca para esse rapaz que você exemplificou. Quanto à Marielle, as novas diretrizes curriculares, dentre várias bobagens que foram feitas, uma das coisas legais é que a psiquiatria ela foi contemplada, tá, no ciclo do internato com um número de horas até razoável. Tá? Então, agora, além da cadeira da psicologia médica e da psiquiatria, durante ao primeiro ciclo, teremos saúde mental como obrigatoriedade no internato. Então, o aluno ele vai ter mais contato com a saúde mental na faculdade, o que já é um ganho, né, para a gente, porque epidemiologicamente precisa desse contato, né, até falando assim. E para o colega de Pernambuco, eu acho que a conspiração do silêncio, né, em torno da saúde mental ela existe, ela é fato, não só para os médicos, mas para a população geral. Mas a Associação Brasileira de Psiquiatria ela tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido. Tem até uma campanha chamada Psicofobia, e aí alguns gostam do termo e outros não, mas a gente brinca que é o que tem para hoje, é o que está colocado. Mas no sentido de dirimir esses preconceitos que existem em relação ainda à doença mental. E principalmente no médico, porque de fato esse médico, o preconceito é só mais ainda perante ao outro colega e perante também a dificuldade dele de pedir essa ajuda, né, ao outro colega. E só encerrando, que acho, não sei se foi você que falou da questão dos receituários, né, é muito comum também, não só por Ritalina, mas fluoxetina, sibutramina, os anabolizantes, né, também prescritos entre os estudantes conseguem, às vezes, com preceptores. Isso é uma situação também bastante grave, mas que isso também poderia ser dirimido pela faculdade, até pelos próprios preceptores desses residentes, no caso, se isso acontecesse. Ok? Rapidamente, só queria dizer assim, que tem uma interface, né, entre a saúde física e a saúde mental, que eu acho que quando a gente fala em saúde física, nós estamos falando de comportamento também, né? Assim, as pessoas têm hipertensão, o problema cardíaco, porque comem mal, porque não fazem exercício físico e usam droga porque é comportamento. Nós estamos falando de comportamento. Quer dizer, então, na verdade, desculpa, na verdade, né, acho que vale a pena ter uma
uma conversa sobre comportamento, que o comportamento abrange, né, essas coisas, né? Às vezes a dependência química pode sim incapacitar o médico também para trabalhar, né? Quando você tem muitas recaídas, ou ele tem algum problema, eventualmente cognitivo, ele tem uma psicose gravíssima, ou às vezes ele tem que mudar de especialidade, por exemplo, ou ele então não dá para ele fazer uma especialidade, ele faz outra. Eu tenho paciente, por exemplo, que deixou de fazer anestesia e foi fazer uma outra especialidade, né? E tenho paciente também que deixou de atender, nem porque por disciplina, por processo disciplinar, não serve por nada, mas porque ele, no processo de terapia e etc., ele decidiu que ele não, isso era um risco para ele muito grande, ele estava patinando e ele decidiu abandonar, né? Porque era um fator de risco importante. Então, às vezes, pode ser limitante, sim, né? Agora, como você lidar com atitude, né, e preconceito, que preconceito é uma atitude, né? Eu acho que é treinamento, né? Acho que o professor já falou, né, que conhecimento também muda atitude, mas não é qualquer tipo de treinamento, né? Porque, como eu falei, lá no meu doutorado, eu percebi que tem médicos que são treinados, eles sabem o que fazer, mas ainda assim eles têm atitudes negativas em relação ao dependente químico. Então tem que ser um treinamento voltado para estas questões de atitude, né? Então isso tem que ser incluído essas questões de preconceito, né? Ele tem que ser incluído no treinamento, não só as questões mais objetivas, técnicas, de como se prescreve, de como se faz o diagnóstico e etc., né? Mas essas questões de como lida com o preconceito e como isso também deve estar incluído no treinamento, e isso melhora, isso eu percebi isso foi avaliado, tem dados mostrando isso, né? Então acho que são esses dois. Muito obrigado, professor. Vamos ter aqui uma palavra, professor Lippe, um minuto. Obrigado por essa antecedência, mas é para dar uma notícia do curso que eu solicitei que vocês anotassem, www.acadmed.org.br, que é um curso diferenciado de psicoterapia vincular dialética. Ele tem um grupo operativo da visão de Pichon, Rivière e Bion, que é um grupo vivencial terapêutico, que a pessoa aprende se tratando ao mesmo tempo. E tem o ateliê de Meltzer. Meltzer foi um grande psicanalista americano, morou na Inglaterra há muitos anos, cidadão inglês, e o ateliê se caracteriza pela presença de todos os profissionais que desejaram, porque Bion trouxe para a psicanálise a física, a cosmologia, a química, a poesia, a literatura. Então, essas pessoas podem participar do ateliê como uma escola de Atenas, onde aqueles profissionais de diversos saberes se reuniam. E também o Léo nos colocou ali que a parte mais rica dos Estados Unidos, que seja, tem a PIB maior, né, provavelmente, que é o Produto Interno Bruto. O nosso curso trata do FIB, Felicidade Interna Bruta, como é feita em Botão, um país pequenininho, e que a gente procura trabalhar esse tema. Então, muito obrigado pela condescendência com esse verbo, professor. Professor, obrigado, professor. Queria só agradecer a oportunidade de estar aqui, aprender com todos os palestrantes e dizer que realmente a gente teve, como membros da Comissão de Médico Jovem aqui do CFM, a importância de trazer esse tema para o debate, porque realmente
como foi colocado pelo Dr. Leonardo, o médico jovem ele está numa situação de vulnerabilidade maior e por isso ele está mais sujeito a uma fragilidade psíquica. E aí a doutora Kátia falou brevemente sobre algumas obras que são clássicas, seminais para a psiquiatria, para a psicanálise e para as psicoterapias que sucederam, Freud, Bion, Melanie Klein. Eu queria trazer talvez um pouco um reparo do Jung, que foi também um médico e que também se desenvolveu muito nas linhas das psicoterapias psicodinâmicas. Trouxe alguns conceitos importantes, como o do inconsciente coletivo, e aqui no caso do inconsciente coletivo médico, no qual o médico seria o profissional que teria saúde psíquica inabalável. E aí ele também usa muito os arquétipos, e ele vai se assentar na mitologia grega para buscar explicações para fatos que são observáveis na sociedade, e ele usa o arquétipo do curador ferido na busca de explicações para o mistério da cura, com a ideia paradoxal de que para que o tratamento de fato aconteça, o curador ele acabará necessariamente ferido. Então, eu acho que isso relativiza, de alguma forma, a concepção da necessidade de que o médico seja impermeável do ponto de vista psíquico, e quando isso é quebrado, essa impermeabilidade, eu acho que a gente tem um espaço para não deixar essa conspiração do silêncio acontecer e conversar. Então, o que a gente está fazendo isso aqui hoje é fruto desse imperativo de se discutir amplamente e abertamente o assunto da saúde mental. Muito obrigado. Então, obrigado a todos. Estamos encerrando nossa mesa com 15 minutos.